Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 26, versículo 73, que diz assim o texto: E pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu és também um deles, pois a tua fala te denuncia. Meus irmãos, eu quero já iniciar nossa reflexão dizendo que, te perguntando que você pertence a um deles ou não. Jesus, meus irmãos, Jesus ali havia sido preso e Pedro, um de seus discípulos, ele que era antes tão seguro, ele que era antes tão confiante, agora o seguia Jesus de longe. E a segunda pergunta que eu faço aqui é: nós temos seguido Jesus de perto ou de longe? Com medo, Pedro ele tenta até se esconder entre o povo, mas havia algo que ele não podia esconder. Saiba de que você pode esconder tudo, mas há algo de Cristo que você não tem nem pode esconder. A maneira como ele falava, o seu sotaque, o sotaque de Pedro, o seu jeito de se expressar, as suas palavras, e tudo isso revela que ele havia andado com Jesus. Saiba de uma coisa, o teu jeito de falar, ele demonstra com quem você tem andado. Meus irmãos, eu aprendo e compartilho nessa nossa reflexão que todo aquele que andou com Jesus, todo aquele que ouviu Jesus e participou dos ensinamentos de Cristo, mesmo negando a sua identidade, transborda o seu jeito de falar. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer: a boca fala do que o coração está cheio. E a pergunta que nos fazemos aqui é: do que temos preenchido os nossos corações? De palavra de Deus ou dos costumes deste mundo? E desse nosso texto podemos, no mínimo, apresentar algumas lições preciosas para nós. E a primeira lição é que o nosso modo de falar nos identifica. Pedro, ele se aquecia entre os outros. Pedro, ele até tentou se esconder, mas o seu modo de falar não apenas o expôs, mas revelou a sua identidade. E assim, meus irmãos, assim também acontece conosco. A nossa fala, o nosso jeito de nos expressar, ele é para cada um de nós um espelho da alma e uma porta aos nossos corações. Meus irmãos, certamente, quando alguém escuta a cada um de nós falar, seja em casa, seja no trabalho, nas redes sociais, o que mais de nós é revelado? Impaciência, arrogância ou as coisas do mundo? Ou em nós é revelado a pessoa de Cristo em mansidão, em sabedoria e em verdade? Meus irmãos, o que de nós é revelado quando nós abrimos a boca, quando nós falamos? E principalmente quando estamos longe da nossa igreja e longe dos nossos irmãos. Mateus capítulo 12, verso 34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, ainda que estejamos longe, ainda que estejamos distantes da nossa igreja e dos nossos amados irmãos e até do nosso pastor, ainda que ele não esteja nos vendo, saiba que Jesus, o nosso sumo pastor, o nosso Deus, dele ninguém foge, nem muito menos se esconde. E um dos atributos de Deus é a onisciência. Isso não nos permite estar longe nem nos esconder dele. A nossa segunda lição é que o sotaque espiritual, ele denuncia de quem somos discípulos. O mundo, ele tem o seu jeito próprio de falar, e o reino de Deus, ele também tem. Quem anda com Cristo não imita o linguajar que afasta do reino de Deus e o que conduz para o pecado. Se a nossa fala ela é igual à do mundo, ferindo a todos,
falando do que não se deve, amaldiçoando ao invés de abençoar, certamente algo está errado com a nossa identidade cristã. Meus amigos, quem é discípulo de Cristo tem uma fala e um sotaque que é conhecido não somente nesta terra, mas também, certamente, nos identifica nos céus. Colossenses capítulo 4, verso 6 vai nos ensinar que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como vos convém responder a cada um. A pergunta que eu faço é: como nós temos respondido aos nossos irmãos? E o nosso terceiro aprendizado é que palavras, elas carregam caráter e o caráter não se esconde. Pedro, como muitos nos dias de hoje, ele até queria parecer neutro, mas a sua fala o identificou. Meus amigos, no reino de Deus não existe idioma ou mesmo uma fala que seja neutra. Toda a palavra de um servo de Cristo, ela tem uma direção e, principalmente, ela possui intenção e ela nos identifica. As nossas palavras, elas revelam se somos íntegros ou se agimos com hipocrisia, se caminhamos na verdade ou se nos vestimos com disfarce espiritual. Mateus capítulo 12, verso 37 vai dizer: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. As nossas palavras têm nos justificado ou têm nos condenado? E o nosso quarto aprendizado diz que a nossa fala e o que falamos denuncia se há Cristo em nós. Pedro, ele ainda que não soubesse, ele estava em processo, mas mesmo na sua fraqueza, na sua fraqueza, revela Cristo nele. Meus irmãos, o nosso texto, ele revela que o velho homem fala do que pensa e do que acha em seus pensamentos e em seus caminhos errados, mas a nova criatura fala do que Cristo ensina e do que Cristo prega sobre o seu reino. Quando Cristo transforma o coração do ser humano, ele transforma também o seu modo de viver e a forma de falar. E ainda que tentemos nos esconder, a graça de Deus, ela nos denuncia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, que as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nós podemos concluir a nossa reflexão que, quando nos questionamos o que a nossa fala e o nosso modo de falar tem denunciado sobre nós, o mundo, o pecado ou a impiedade, ou revela santidade, a mansidão e o Cristo verdadeiro. Que cada palavra nossa, meus irmãos, ela venha revelar de onde viemos, para lá não voltaremos mais, e que o nosso destino e a nossa identidade seja para todos sempre pertencermos em eternidade e eternidade ao reino dos céus, ao reino de Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.